Boa tarde, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos começar cantando o hino 20. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Um bom hino para se cantar no domingo, né? Que a gente tem que lembrar das obras de Deus na criação, também na redenção e a esperança da vida do porvir, vida que temos eterna já hoje. Vamos abrir então a nossa Bíblia no Salmo 111, o salmo que também fala das obras de Deus, em que manifesta a sua glória e majestade, não só na criação, mas também nos seus juízos, prodígios, sinais.
também um salmo de adoração a Deus. Salmo 111. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Os feitos de Deus que não marcam apenas a geração daquele presente tempo, mas os feitos de Deus que sempre marcam a glória devida ao seu nome por toda a história. Diferente dos reis terrenos, cujo o reino se encerra e você lembra de coisas que ele fez, mas ele já passou. O que o Senhor fez e faz permanece para sempre. Ainda hoje ele manifesta seus juízos, prodígios, sua justiça, e as suas obras estão marcadas por sua majestade, sua glória. E assim somos chamados a render graças ao Senhor com todo o coração, na companhia dos justos e na assembleia. Ou seja, no culto ao Senhor, somos chamados a adorar a Deus com todo o nosso coração, não só vir aqui e estar com os pés aqui dentro, né? Mas realmente estar com o coração no Senhor. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam a saudação do nosso Deus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos então responder cantando a majestade do nosso Rei, no Salmo 47. Ó povos, batei palmas ao Senhor, com voz jubilante, ó celebrai. Temido é o Senhor, o Altíssimo, da terra inteira ele é grande rei. Nações colocou sob os nossos pés, todas as nações Deus nos submeteu. A herança Deus escolheu para nós, glória de Jacó, a quem Deus amou. Subiu Deus por entre as aclamações, ao som da trombeta o Senhor subiu. Cantai-lhe louvores, salmodiai. Sim, cantai louvor, pois ao nosso Rei. Na terra inteira reina ao Senhor, com sabedoria salmodiai. Do seu santo trono governa Deus. Ajuntam-se reis de muitas nações, povo do Senhor Deus de Abraão. Brasões lhe pertencem, glorioso é. Vamos sentar nesse momento. Tendo Deus nos recebido na adoração, nós respondido cantando
Agora vamos responder também em oração. Senhor nosso Deus e Pai, que está nos céus, nos achegamos com o povo do Senhor reunido essa tarde. Ó Deus, louvamos o Teu nome pelo grande amor com que nos amou. Louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pela Tua sabedoria, pela justiça que foi satisfeita, ao passo que ainda justificou pecadores. Senhor, louvamos a Ti, porque o Senhor criou todas as coisas e manifesta a Tua sabedoria em todas elas. Louvamos a Ti, porque em Tua sabedoria o Senhor organizou e guiou a história do mundo também, para que no devido tempo, na plenitude dos tempos, manifestasse o Teu Filho ao mundo, a luz que resplandece nas trevas. Senhor, louvamos o Teu nome, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele encravou o nosso escrito de dívida na cruz, sendo nós ainda pecadores, inimigos. Senhor, rendemos graças ao Senhor, porque pela graça fomos salvos. Não depende de nós. Nossas mãos são sujas, nossos pés sujos, nossa boca, nossos olhos, nossa mente, nosso coração, todos contaminados. Ó Deus, mas olhamos para a pureza do Teu Filho. Nos agarramos pela fé à justiça dEle. E que o Senhor nos receba pelo mediador da nova aliança. Que por Ele o Senhor nos receba no culto a Ti. Que por Ele possamos receber e contemplar toda sorte de bênçãos espirituais que nos foram concedidas nele. O Senhor possa abrir os portões celestiais, possamos contemplá-lo pela fé. Ainda que, olhando para os lados, não vejamos a glória com os olhos humanos, que possamos encontrar-te, ó Deus, pelo Teu Espírito guiados pela fé, a enxergar, a ver o autor da nossa salvação, a adorá-lo, ó Deus, Tu que reina sobre todos e o reino que não tem fim. A pedra rolada não por mãos humanas, que derruba reinos e impérios desse mundo. A rocha que estabelece o firme fundamento para os santos, que reinam em Cristo. Temos já a vida eterna, ó Deus. Temos toda a sorte de bênçãos já garantidas em Cristo. Que possamos agora experimentar o amém, as promessas de Deus em nossas vidas. Possamos nos alegrar no Senhor. Nos encontrar satisfação em Ti. Enche o nosso coração, Senhor, de fervor. Onde há tristeza, onde há desânimo, onde há frieza ou mornidão, que o Teu Espírito possa encher de fervor e louvor a Ti, para a glória de Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então nossa Bíblia em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. É um texto que fala um pouco também sobre o que a pregação vai falar, né? Sobre Jesus tendo vindo para os seus e os seus não receberam. Como é um alerta também para nós. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores,
para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Agora vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 1, seguindo a sequência de exposições no Evangelho do pastor Wes Bredenhoff. Versículo 9, mas a gente vai ler do 8 que fica melhor, mas no texto diz 9. Ele não era a luz, aqui João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, oramos nesse momento, pedindo que a Tua palavra possa encontrar morada em nosso coração, que o Senhor permita, ó Deus, e abra os nossos corações para que seja um solo fértil para receber, dá-nos a devida atenção, a devida reverência, a luz que resplandece sobre as trevas possa iluminar-nos também essa tarde e possamos enxergar ao nosso Salvador, pela fé nos agarrarmos a Ele, recebendo a dádiva da adoção da parte de Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi a última vez que vocês ouviram a palavra antítese? Antítese. Antigamente ela costumava ser usada com muita frequência no meio reformado, mas o fato de muitos não a conhecerem hoje em dia mostra que ela não tem sido muito ouvida mais nos nossos tempos. Será que a consciência disso foi perdida? E eu sei que alguns de vocês devem até estar se perguntando o que significa antítese? Antítese. Então, vou definir e depois ilustrar o que significa. Antítese, se você pesquisar no dicionário, significa oposição ou contraste. Uma coisa que está em oposição com a outra. As duas são completamente diferentes. Elas, expostas uma à outra, são opostas, contrastam.
Então, por exemplo, quando falamos disso como cristãos, a antítese se refere à oposição, um exemplo, entre luz e trevas, entre a fé e a incredulidade, são exemplos de caminhos opostos, são antíteses, coisas que se contrapõem. E aí você pode pensar, por exemplo, em duas rodovias. Imagine uma rodovia que todos os carros seguem numa direção e a outra rodovia que os carros seguem na outra direção completamente oposta. Mas uma dessas rodovias, ela é bem larga, o caminho é largo e tem muitos carros andando por ela. Enquanto a outra via, a outra avenida, ela é estreita, é difícil, mal passa um carro nela. Mas nessas avenidas, eventualmente você encontra retornos que ligam o caminho largo ao estreito, de maneira que esses carros que estavam numa ampla avenida agora podem dar meia volta e ir em direção oposta no caminho estreito. Nossas vidas são exatamente como carros. Alguns estão na estrada larga, outras na estreita. Umas indo em direção à destruição, ao inferno, sem considerar os caminhos de Deus, e a outra caminhando em meio a muita dificuldade e percalços, mas indo na direção do Senhor. Encontramos essa ideia de antítese muito frequentemente no Evangelho do apóstolo João. Ela também aparece no nosso texto dessa tarde, quando ele descreve que Cristo, ele veio aqui nessa terra, então ele fala de uma antítese. E é surpreendente porque ele fala de uma antítese que não existe só no mundo lá fora, quando, por exemplo, ele diz que o verbo estava no mundo e foi feito por intermédio dele, o mundo não conheceu. Mas ele também fala de uma antítese dentro da própria igreja, do povo da aliança, quando ele diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. A antítese também é uma realidade entre o povo da aliança. Então, nessa tarde, eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: a vinda da luz encontra duas respostas, a incredulidade ou a fé. A vinda da luz encontra duas respostas, a incredulidade ou a fé. Nós vamos focar nos versos 9 a 13. Então aqui estamos na introdução do Evangelho de João, o prólogo, como muitas vezes é chamado. João já nos anunciou, nos introduziu duas figuras importantes. Ele nos introduziu o verbo, nos apresentou quem era o verbo que é Deus, o verbo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e também nos fala de uma testemunha do verbo, que era João Batista. Então ele nos apresenta esses dois personagens, essas duas figuras, o verbo e a testemunha da luz, que é João Batista. João, ele veio para dar testemunho da luz, é o que nós vemos no verso 8, ele veio para que testificasse da luz, mas ele não era a luz. Nós vemos uma distinção aqui muito clara, porque no versículo 9, o Espírito Santo nos leva de volta ao ministério do próprio Cristo. Então ele fala do verbo, então ele fala da testemunha que deu testemunho sobre o verbo, João Batista, e agora ele se volta para o verbo de novo, quando ele diz, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E aí no verso 9 ele fala, a saber, a verdadeira luz. Verdadeira luz. Isso se conecta com o versículo anterior. Jesus Cristo é a verdadeira luz. Ele estava vindo ao mundo, vindo à humanidade perdida no pecado, que estava vagando nas trevas. E aí você vai ver que no verso 9 diz que essa verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ilumina a todo homem. E o que isso significa? Quer dizer que todos então serão salvos pela luz que dissipa as trevas? Quer dizer que ele tira todos das trevas espirituais e leva para a luz da salvação? Será que é isso que está querendo dizer, como muitos afirmam? Bem, pelo que vem a seguir, você vai ver que não é isso, porque há aqueles que não o conheceram. Verso 10,
fala que ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Portanto, a luz não pode estar tirando todos das trevas. Não equivale a uma salvação universal, quando diz que essa verdadeira luz ilumina a todos. Então, em vez disso, o significado é que Jesus, como verdadeira luz, ele trouxe uma mensagem que resplandece sobre todos os que a ouviram, com a intenção de que recebessem com arrependimento e fé. Arrependimento e fé. O evangelho, então, da salvação, vem como que do trono de Deus, como raios de luz sobre as trevas, e atingiram todos, no sentido de que todos receberam a palavra. Era a intenção do Senhor que se arrependessem. Ele estava estendendo o chamado de graça da palavra. Os raios do sol estavam sobre todos, para que se arrependessem e crescem. Ele queria então que eles se arrependessem e se afastassem dos seus pecados, que se voltassem a Deus numa fé verdadeira e que confiassem somente nele. Ele ainda é a verdadeira luz que ilumina a todos. Jesus não foi a verdadeira luz que iluminou a todos. Ele ainda é no dia de hoje. Ele ainda é no dia de hoje. Todos nós que ouvimos o evangelho, inclusive você que está aqui essa tarde, tem a luz de Cristo brilhando sobre as trevas. As boas novas do Salvador continuam emitindo os raios de luz, que são impossíveis de serem tampados, e ainda com o propósito de conduzir você ao arrependimento e à fé. Portanto, a pergunta que você deve se fazer é: o que você tem feito com a luz do evangelho que tem brilhado sobre você? O que você tem feito com as boas novas de salvação de Jesus Cristo? O que você faz com isso? Alguns, diante da luz de Cristo, preferem fechar os olhos, preferem até mesmo dormir. Outros pensam que já conhecem a luz e já ouviu sobre. Não tem nada de novo, eu já ouvi essa parte, isso eu já sei. Outros, diante da luz do evangelho, pensam no trabalho do dia seguinte. Pensam que estão com fome e querem comer. Pensam, tomara que o culto acabe logo. Pensam, nossa, eu estou muito cansado hoje. O que você tem feito com a luz do evangelho de Jesus Cristo? Então chegamos ao versículo 10. O 9 mencionou o mundo, essa expressão o mundo. Mas agora no versículo 10, se você reparar, ela aparece 3 vezes. Então nesses 2 versículos a palavra mundo aparece por 4 vezes. Quando João usa a palavra mundo, ele está se referindo aqui a uma humanidade no sentido mais amplo. Na humanidade após a queda, em trevas. O mundo aqui se refere à nossa raça quebrada e disfuncional em rebelião contra Deus. É dito que o verbo estava no mundo. Então o Espírito Santo nos lembra que Cristo veio, que Cristo viveu no meio da raça humana pecaminosa. O que mais ele deveria ter feito? O que mais você acha que o Salvador deveria ter feito? O que haveria de mais completo para ele fazer? Ele veio e habitou no mundo com pecadores. O Deus Santo se fez carne. O mundo foi feito por intermédio dele. O mundo, os animais, as pessoas. Ele foi o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós já vimos isso no verso 3. Isso certamente inclui as pessoas. Ele é o Criador. Isso lhe confere direitos de adoração, direitos de louvor, direitos de ser crido. Mas o que aconteceu? Quando ele veio em um mundo, a humanidade quebrada, o verso 10 deixa claro quando fala: o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. A luz brilhou sobre eles, mas não teve o efeito desejado.
Imagine se o seu filho não te reconhecesse. Como você se sentiria? Muitos se entristecem quando os pais estão mais velhos e não conhecem reconhecer os próprios filhos. Olha que tristeza. Pessoa que cuidou a vida inteira não reconhece. Mas veja, muito maior, o Salvador que criou não foi reconhecido. A luz brilhou, mas não teve o efeito desejado. O mundo não conheceu, significa que Deus foi rejeitado pelos homens. Saia daqui. Essa terra é nossa. Não queremos você aqui. Rejeitaram aquilo que ele tinha a oferecer. O mediador entre Deus e os homens, entre os homens pecadores e o Deus Santo, foi rejeitado. Eles não quiseram nem mesmo conhecê-lo. Não quiseram como mediador, não quiseram ter um relacionamento com ele. Eles preferiam a justa ira de Deus sobre eles. Mas entenda algo, e eu quero que você entenda algo aqui. O mundo não conheceu, não significa que eles não sabiam nada sobre Jesus. Isso deve chamar a nossa atenção. É claro que eles sabiam algo sobre Jesus. Eles conheciam fatos sobre quem ele era. Muitos sabiam onde ele iria nascer. Muitos sabiam que Jesus havia nascido naquele lugar que o Messias deveria nascer. Eles viam os seus sinais. Eles viam o que ele estava fazendo. Eles inclusive poderiam citar ensinamentos que eles ouviram de Jesus. Eles poderiam citar ensinamentos que ouviram de Jesus. Mas isso não é o mesmo que conhecê-lo no que o texto está dizendo aqui. O mundo não o conheceu. Aqui o Espírito Santo está falando no conhecimento íntimo, de amor, um conhecimento de relacionamento, de comunhão, tendo ele como Senhor e Salvador. É isso que a humanidade recusou. A verdadeira luz veio e brilhou sobre todos, mas ninguém creu. Isso já é triste o suficiente. Mas o que a gente encontra no verso 11 é mais triste ainda e deve chamar mais a nossa atenção. Porque é dito que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Talvez esse seja o versículo mais triste dessa sessão. Relata uma tragédia que vai ser exposta nos outros capítulos. O Espírito diz, veio para o que era seu, mas não receberam. Ele veio para o povo judeu, que era o povo da aliança, e eles rejeitaram. O que encontramos aqui é expresso de outras maneiras ao longo da Escritura. Romanos 9, você vai encontrar essa descrição de maneira mais doutrinária, em termos doutrinários. Os judeus rejeitaram a Cristo, e isso partiu o coração de Paulo, quando ele fala, por exemplo, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração. Nós lemos Mateus 21, o próprio Cristo descreve numa forma de parábola o que aconteceu entre ele e os judeus. O Pai envia o próprio Filho, depois de ter enviado diversos servos para avisar e avisar e avisar, e eles rejeitam e rejeitam. Agora o Senhor envia o próprio Filho para que eles dessem ouvidos, e mesmo assim eles rejeitam. Então é dito que seria retirada a vinha deles e seria dada a outro. Por quê? Porque não creram. Eles eram o povo da aliança e não creram. O que Paulo escreve em Romanos 9 de forma doutrinária e o que Cristo escreve em Mateus 21 em forma de parábola, João apresenta num resumo muito simples. Veio para que era seu, mas não receberam. E essa é uma grande tragédia no meio do povo de Deus. É a antítese atravessando até mesmo o povo de Deus. Fé e incredulidade, caminhos que não se tocam, são opostos. Num lado congestionado, cheio de pessoas da aliança, indo para o inferno. Irmãos, aqui veio para o que era seus, não era as pessoas do Império Romano. Era o povo de Deus. Era o povo da aliança. Era aquele povo que Deus resgatou, que Deus fez a promessa a Abraão. Deus preservou e trouxe do Egito.
que depois, mais à frente, foi enviado ao exílio babilônico, e agora é trazido de volta. É esse povo. Eles haviam experimentado a misericórdia de Deus, não foi uma vez, não foram 2 vezes. Eles tinham histórias para contar sobre as promessas de Deus. Eles sentavam-se à mesa para falar sobre o que Deus havia feito na história do povo. Os seus receberam profecias sobre o Messias. Nós vemos no Evangelho como eles mesmos sabiam discernir onde o Cristo nasceria, por exemplo. Quais seriam as suas obras, por exemplo. Os seus saberiam citar diversos versículos. Os seus saberiam citar promessas de cor. Os seus haviam sido circuncidados como sinal e selo da aliança do batismo. Tudo isso pode ser resumido dizendo que os seus eram privilegiados, um povo especial. Os seus eram a igreja do Antigo Testamento. Mas eles não receberam, eles não acolheram como Messias, não responderam com arrependimento e fé quando Cristo brilhou sobre eles. Eles rejeitaram. Amados, vocês sabem o que seria ainda mais trágico hoje? O que seria ainda mais triste? Seria você que está sentado aqui essa tarde, ouvindo esse sermão, essencialmente na mesma posição do povo de Cristo no nosso texto. Você está ouvindo as mesmas palavras que aqueles homens ouviram naquele dia, você está ouvindo hoje. Dói dizer isso, mas pode acontecer, e ainda acontece entre o povo de Deus de hoje. Pessoas estão no meio da igreja caminhando para o inferno. Você ouve o evangelho domingo após domingo. Em cada dia do Senhor, vem o ministro e prega a Jesus Cristo a você. A luz resplandece sobre você e você não recebe, você não acolhe, você não abraça. Em outras palavras, você não crê no que ouve. Você não responde com fé a Jesus. Isso é profundamente triste. O livro de Hebreus nos diz por quê? Porque Hebreus é um livro muito direto sobre a incredulidade dentro da igreja. E no capítulo 4 ele menciona os judeus que no passado não responderam com fé às promessas. E Deus os rejeitou. Ele adverte a igreja do Novo Testamento que o mesmo pode acontecer hoje. Podemos ouvir as promessas repetidas vezes. Nosso coração está choco. Não respondemos com fé depois de ouvir. A vida inteira você ouviu sobre o verdadeiro consolo e você rejeitar. É extremamente perigoso continuar ouvindo a pregação e não se voltar do pecado e nem para Cristo com fé verdadeira. Em Hebreus 10, peço que os irmãos abram, Hebreus 10, 26, nós temos uma advertência ainda mais acentuada. Dez, 26. Diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus reserva uma medida especial de ira para aqueles que estavam no povo da aliança, aqueles que têm a luz brilhando sobre eles, mas que permanecem nas trevas. Irmãos e irmãs, é muito melhor ouvir o evangelho, ouvir Cristo sendo pregado a você e responder com fé. É melhor dizer: eu odeio o pecado, eu viro as costas para ele e descanso somente no meu Salvador. Seja sincero diante de Deus e confesse seu pecado. É melhor estar no caminho estreito que conduz à vida eterna. É melhor abraçar as promessas do evangelho. É melhor dizer: sim, eu tenho um Pai celestial amoroso, que Jesus é meu Salvador, o Espírito é quem me transforma. O verso 12 do nosso texto, agora, ele vai explicar uma razão importante pela qual conhecer Cristo
é muito melhor. É muito melhor. Veja. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creem no seu nome. Você recebeu o dom da adoção na família de Deus. Aos que creem, são feitos filhos de Deus. Ouça o chamado de Deus aos pecadores. Arrependa-se, vem enquanto ainda é tempo. Você que tem ouvido a pregação, domingo após domingo, venha, as portas ainda não se fecharam. Quando alguém crê em Jesus Cristo, é trazido para dentro da casa de Deus, mas não só a casa visível, como estamos todos aqui, mas no Santo dos Santos celestial, onde Cristo está. É maravilhoso porque inclui benefícios de ser feito filho de Deus. Temos a Deus como um pai, Ele não é mais um juiz. Ele nos ama como seus filhos, Ele nos sustenta como filhos. Ele está presente como pai, Ele está ativamente envolvido na sua vida. Ele faz com que até mesmo as coisas ruins cooperem para o seu bem, da sua salvação. Ele promete uma herança incorruptível, que olho nenhum viu, ouvido jamais ouviu. Você experimentará as promessas do Senhor. Ele promete aos seus filhos a vida no novo céu e nova terra. Ele promete que você contemplará o seu Salvador com seus próprios olhos, como disse Jó. A doutrina do Evangelho sobre a adoção apresenta todas essas promessas àqueles que recebem a Cristo, que o acolhem crendo no seu nome, que confiam na sua pessoa e que recebem aquele que é o Salvador prometido. Agora, por outro lado, talvez alguns tenham alguma objeção aqui quando dizem, mas na forma de batismo, por exemplo, diz que ser batizado em nome do Pai, quer dizer que o Pai me adota e que sou herdeiro e que Ele vai afastar o mal e transformar no meu bem. A forma de batismo parece afirmar que nós somos filhos de Deus por meio do batismo. Eu já fui batizado. Mas João diz que isso acontece por meio da fé, por crer no nome de Cristo. E essas duas coisas não se contradizem. Não há contradição alguma, porque estamos falando de tipos diferentes de adoção. A forma do batismo se refere a uma adoção pactual, uma inclusão na aliança de Deus, um filho da promessa. João aqui está falando de uma adoção no sentido final, pleno, uma adoção somente àqueles que creem em Jesus. Uma adoção pactual no batismo deve conduzir a uma adoção final, que é o que João está falando. Mas infelizmente isso não acontece todas as vezes. Veja, Deus promete o dom da adoção salvadora a todos os batizados, é verdade. Mas nem todos os batizados recebem pela fé as promessas de Deus. Para ser filho de Deus no sentido pleno, receber os benefícios de um filho, você é chamado à fé e ao arrependimento. E como vimos em Hebreus, esse chamado é ainda mais urgente para quem foi batizado, porque ele recebeu o selo e o sinal da promessa de Deus, da aliança dele. Agora, existe um comentário bíblico que fala que esse versículo de João ensina que a filiação, a adoção no sentido pleno, é adquirida por meio do batismo. É de Rudolf Schnackenberg. Tentei. Mas Schnackenberg era um padre católico romano. Veja, é uma posição católica romana crer que alguém é adotado como filho no sentido pleno só porque foi batizado. A Bíblia ensina algo diferente, a adoção vem por meio da fé em Jesus. Portanto, não tem como você viver no pecado e incredulidade. Não tem como você se consolar como sendo filho adotivo de Deus só porque foi batizado. A Bíblia não ensina isso a você. Não crê na mentira. Você precisa se achegar pela fé em Cristo. Viver em pecado e incredulidade vai trazer um conforto para a destruição na sua vida. Não pense porque você foi um filho batizado que você já está salvo.
Na verdade, se você não crê, você está numa condição muito pior por causa do seu batismo, não melhor. Isso segue na mesma linha do que João fala no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, se tinha um povo orgulhoso da sua descendência, era o povo judeu. Mas veja, eles não nasceram do sangue. Não nasceram do sangue. Os judeus se orgulhavam, somos o povo de Deus. Eu tenho uma posição privilegiada, e de fato eles tinham, mas pensavam que isso era o bilhete para o céu. Eu estou numa igreja reformada, uma igreja bíblica, então eu vou para o céu. Os meus filhos têm que ir para o céu. Mais adiante no Evangelho de João, vamos ouvir os judeus se vangloriar de ter Abraão como pai. João 8. Eles achavam que sua linhagem sanguínea daria um tratamento especial, que diante do juiz dos céus, é como se Deus dissesse, vocês são descendentes de Abraão, então toma o seu bilhete, não precisa dizer mais nada. Mas o que o verso 13 diz, é que esse nascimento natural e genealogia não conferem nenhum status como filhos de Deus, porque eles não nasceram do sangue. Não nasceram do sangue. O que realmente faz alguém filho de Deus é a fé em Cristo, é conhecer a Cristo, é receber a Cristo. O que faz alguém verdadeiro filho de Deus, nascido de Deus, é a fé. Essa é a primeira vez que João introduz esse conceito de nascimento espiritual, que ele vai falar mais no capítulo 3. Aqui ele é apenas introduzido, ele não é muito explicado. O que nós encontramos aqui é que ser nascido de Deus é resultado da fé. Quando ele diz que a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí ele vai falar que esse nascimento não é carnal, não veio da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um nascimento espiritual. Espiritual. O Espírito Santo está falando aqui de uma regeneração. Aquilo que acontece antes da pessoa crer a primeira vez em Cristo. Você estava morto e veio o Espírito e lhe deu a vida, a fé. Num coração frio e morto, mesmo estando dentro do povo de Deus. Um coração frio e morto, mesmo estando dentro do povo de Deus. Mas aí vem o Espírito e torna vivo. Ele fala na mesma linha, em 1 Pedro 1, 23, quando os crentes são descritos como tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Vocês foram regenerados pela palavra de Deus, uma semente incorruptível, que vive e permanece, uma semente espiritual. Vocês foram regenerados, é uma ação concluída, aconteceu num momento específico, vocês foram regenerados. É o mesmo descrito no artigo 11, 12, no capítulo 3 e 4 dos cânones de Dort. Ali nós confessamos que a regeneração já aconteceu a crente. Eles já foram vivificados, eles já foram ressuscitados dos mortos, e por isso creem e se arrependem, pela graça recebida. E é disso que João fala aqui. Irmão, se você tem fé em Cristo, você é nascido de Deus. O Espírito tornou vivo em um determinado momento da sua vida. Onde havia apenas morte, destruição, trevas, a luz do sol da justiça resplandeceu. É algo que Deus operou de maneira misteriosa, poderosa, soberana. Louve a Deus. Quando temos fé, sabemos a quem temos de dar o louvor devido. Louvamos a Deus pelo dom da fé. Louvamos a Deus pelo dom da regeneração. Isso não é algo que nós recebemos na nossa família. Não é algo que acontece de maneira mágica no batismo. Não é algo que nós conquistamos. Um bebê, da mesma forma que ele não merece o seu nascimento, um cristão não merece o nascimento espiritual. Deus
deve ser louvado, todo crédito, todo louvor da nossa salvação. Ele é quem sustenta, é por meio do seu poder, é pela sua sabedoria, é pela sua força que nós entramos na sua presença abençoada. Assim, os versos 12 e 13 falam daqueles que estão no caminho estreito para a vida, em contraste com os versos 9 e 11, que falam daqueles, 9 a 11, que estão no caminho largo. Vimos, especialmente no verso 11, aqueles que estão no caminho largo nos dias de Jesus, faziam parte da própria igreja. Que a antítese de fé e incredulidade passava até a própria igreja. Nós vimos em Hebreus que isso continuou na igreja no período dos apóstolos também. Até no período dos apóstolos continuou isso. Sabemos que isso continua nos nossos dias. Hoje, 2 caminhos opostos são colocados diante de você. Até quando você cocheará entre 2 caminhos? Alguns de vocês podem estar no caminho largo, eu não sei. Se você está no caminho largo, ouça o aviso de que esse caminho terminará num lago de fogo. O que você vai fazer com a luz do Evangelho que brilhou sobre você hoje? O que você vai fazer com a luz do Evangelho que brilhou sobre você hoje? Não continue no caminho da incredulidade. Deus te chama agora mesmo para se voltar para Ele, para se afastar do seu pecado, da sua rebelião, para encontrar vida em Cristo, para dar os frutos dignos de arrependimento. Fé ou incredulidade, vida ou morte, é algo que todos nós somos confrontados e ainda seremos confrontados, e por fim seremos confrontados uma última vez. Amados, que pela graça de Deus possamos crer e continuar crendo no nome do Senhor, recebê-lo para que verdadeiramente sejamos assim filhos de Deus. Não importa de onde você veio, não importa se você está dentro ou fora da igreja, o chamado também é para você, de crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar o hino 61. Só chamar a atenção no refrão, que daquela parte ali, a Deus Pai bendizemos, que tem que cantar mais rápido, né? Porque tem essa parte, a Deus Pai bendizemos, tá? A Deus bendizemos por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor.
Deus Pai, bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai e louvai com fervor a Jesus, exaltai a Jesus Redentor. A Deus Pai bendizemos, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos confessar também as obras de salvação no nosso Deus, os seus feitos poderosos também, junto com a igreja, o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos sentar, irmãos? Vamos responder também a pregação, né? Leitura da pregação, não só cantando, mas também em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pela salvação que de Ti recebemos em Cristo Jesus, pela luz que resplandece nas trevas. As trevas não prevaleceram contra ela. Louvamos ao Senhor, porque nos resgatou de uma massa caída mesmo, morta, de uma estrada larga que conduzia ao inferno, de inimizade contra Deus, de raiva, de injustiça. O Senhor, por Teu Espírito, soprou a vida. Um nascimento que não foi da vontade da carne, da vontade do homem, do sangue, mas de Deus. Ó Deus, temos uma rocha aí. Foi Deus quem operou em nós o nascimento. Foi a mão do Todo-Poderoso que fez isso. Deus que não pode mudar. Deus que é fiel. Temos uma certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, tememos. Na própria Escritura somos informados sobre o joio e o trigo. Na própria Escritura somos informados da incredulidade como fomos hoje, mesmo no meio do povo de Deus. Ó Deus, conhecemos uns aos outros aqui. Temos caminhado juntos. E não sabemos ainda por quanto tempo estaremos juntos, por quanto tempo o Senhor ainda nos manterá nessa vida. Mas rogamos pelas almas uns dos outros. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Já vimos tantos saírem, Senhor.
Já vimos tantos saírem em direção ao inferno. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Não somos melhores do que ninguém. Nossas mãos são frouxas, nossos joelhos trôpegos, somos vacilantes, nosso coração. Defenda-nos, Senhor. Defenda-nos. Que a nossa carne, o mundo e o diabo, que não cessam de nos tentar, não vençam. Que o Senhor triunfe em nós. Que o Senhor triunfe. A glória seja tua. Opera em nós, Senhor, opera em nós. Tenha misericórdia de nós, adultos e crianças. Ó Deus, oramos pedindo que assim possa nos preservar no caminho da fé. E que na eternidade possamos nos encontrar uns aos outros, louvando a Deus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que comprou povos de toda tribo, língua e nação, e possamos estar lá também adorando ao Senhor, contemplando a maravilhosa graça de Deus, estando juntos, louvar aquele que apesar de nós, nos guardou. Que a glória seja tua, Senhor, a honra, o louvor seja teu, que juntos possamos lançar as coroas aos pés do Cordeiro, que juntos possamos celebrar com cânticos de louvor, que juntos possamos nos abraçar e louvar a Deus com grande alegria, radiantes, com as lágrimas secas. Possamos louvar a Deus pelo fim de todas as mazelas que juntos enfrentamos aqui no tempo presente. Ó Deus, seja conosco, e abre os portões celestiais aos pecadores, a nós pecadores, nessa igreja. Perdoa-nos por tantas vezes que a luz dos céus brilha e rejeitamos, e dormimos, e desprezamos ao Senhor. Pensamos no tempo presente. Ó Deus, encha-nos de fervor, que nossos corações não sejam secos, frios e mortos, mas fervorosos no Senhor. Cuida da saúde, também te pedimos, ó Deus, do pai, da Adriana, da Rejane, também, ó Deus, da vó do irmão Bruno, França. Concede, ó Deus, a todos eles e a tantos outros, o que é principal, a vida em Cristo. Que possam morrer no tempo presente mesmo, mas que morram no Senhor. Tenha misericórdia deles. E que ainda que morram, possam encontrar o consolo de que Tu és, ó Senhor Jesus, a ressurreição e a vida, e aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. E possam deixar esta terra consolados, de que por mais vis pecadores que tenham sido, Deus é o Deus de toda graça, e que eles assim descansem em Ti. É o que clamamos. Traz de volta, tenha misericórdia na vida deles, Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então entregar nossas ofertas. E por fim nós vamos cantar o Salmo 1, que fala da antítese entre o justo e o ímpio, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, entre a fé e a incredulidade. Vamos ficar de pé? Quão bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões
de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda sua folhagem, bem sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos sim perecerá. Recebam então a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.